Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Teologia para a Vida. Aqui quem fala com vocês é o Bicudo. E eu queria nesse vídeo compartilhar mais um pouco sobre a importância de estar ouvindo, aquilo que a gente lê nas Escrituras e como que através das Escrituras a gente pode verdadeiramente ouvir a voz de Jesus. Existe algo muito louco que é enfatizado hoje sobre a importância daquela frase: ouça o seu coração, ouça o seu coração e seja feliz. Mas as Escrituras nos ensinam que o nosso coração é enganoso. Lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias fala que nosso coração é enganoso. E em várias partes assim nós vamos aprendendo conforme vamos caminhando com Jesus. O Espírito Santo vai nos ensinando que o nosso coração ele se corrompeu. Por que ele se corrompeu? Porque ele é voltado para o egoísmo, para o individualismo. Então o importante é eu fazer o meu coração feliz, não importando se eu vou ferir o coração do meu próximo, não importando se eu vou ferir o coração do outro. O importante é eu satisfazer o meu coração e fazer dele feliz. Então nós precisamos não ouvir o nosso coração, mas eu creio que rever o nosso coração e expor o nosso coração à luz do coração de Deus. Eu acho que é isso que hoje no mundo está faltando um pouco. Então aqui eu queria ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 8, lá no versículo 43, onde Jesus fala assim: porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E nós vamos ver aqui que Jesus está numa tensão lá em Jerusalém com os líderes judaicos, os líderes religiosos. E ele está fazendo uma pergunta para esses líderes e para os judeus que ouvem ele ali em Jerusalém. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Ele está falando assim: cara, por que vocês não entendem o que eu digo? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E se você for lá embaixo no verso 47, ele fala: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então Jesus, numa discussão aqui, um debate, numa discussão com os líderes religiosos judeus, ele está falando: cara, por que vocês não escutam o que eu falo com clareza? Ele está falando: porque a minha linguagem ela não é clara para vocês, porque vocês não têm a capacidade de ouvir o que eu estou dizendo. E ele sempre defendendo que ele foi enviado por Deus. Ele fala: aquele que é de Deus, ele ouve o que Deus diz. Agora, aquele que não ouve o que Deus diz, não é de Deus. Então nós se encontramos num momento, nessa vida, que eu vejo dois problemas. Ou aqueles que se dizem conhecer a Deus e andar com Deus não estão falando as coisas de forma clara. E ou isso continua se falando de forma clara, mas as pessoas não querem ouvir, como esses líderes judaicos aqui, eles não querem ouvir. Nós pegando o primeiro problema, Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Então ele continua falando a toda a humanidade de forma clara, porque ele é um Deus vivo. Só que muitas vezes aqueles que se dizem andar com ele ou falam em nome dele deixaram de falar de forma tão clara assim. Então a gente começa a falar de uma forma obscura. E tudo aquilo que é feito de uma forma meio que escondida, não tão claro assim, se torna obscuro. Então eu acho que nós começamos a falar de uma forma obscura, começamos a falar de uma forma que só aqueles que são dos nossos entendem. E não foi isso que Jesus nos enviou, porque assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou como discípulos para continuar falando aquilo que ele disse ao mundo. Então, primeiro problema, eu vejo que nós precisamos falar de uma forma clara e não obscura, mas nós temos que falar de uma forma para que todos entendam, porque foi isso que Jesus fez. E segundo,
não é todo mundo que está falando de uma forma obscura. Existem discípulos enviados ao mundo todo que têm falado as palavras de Jesus de uma forma clara, mas o mundo continua com esses líderes judeus não querendo ouvir. O problema não é só os líderes. Já vi a atitude de muitos líderes religiosos que não querem ouvir mesmo, se fecharam em sua arrogância, se fecharam em seu egoísmo, egocentrismo, né? E não ouvem mais ninguém, só querem falar. Mas não são só líderes religiosos, a humanidade hoje, eu vejo um mundo individualista, egoísta, egocentrista, que não quer ouvir mais a voz de Deus, só quer ouvir o seu coração. Tudo que vem de fora do seu coração não quer ouvir mais. Então nós precisamos, independente assim, da religião que nós professamos, independente da fé que professamos, nós precisamos ouvir a Deus. Nós somos criados por Deus, cara. Nós não nascemos do nada por acaso e por sorte. Nós somos criados por Deus, nós somos escolhidos por Deus e estamos aqui porque a vida vem de Deus. E Jesus veio de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então ele veio aqui para trazer as palavras de uma forma que nós consigamos entender as palavras de Deus. E hoje o nosso chamado como discípulos de Jesus é continuar levando de uma forma que todos consigam entender as palavras de Deus. Agora, se as pessoas não querem ouvir as palavras de Deus, né, não querem ouvir o que Jesus disse, muitas vezes o problema não é que os discípulos não estão conseguindo falar. Existe esse problema também da falta de clareza das palavras dos discípulos, né? Ou que se dizem discípulos de Jesus, né? Às vezes falta essa falta de clareza. Mas também existe um problema que há muitas pessoas que não querem ouvir, elas não querem ouvir as palavras de Jesus, o que Jesus continua dizendo através dos seus discípulos. Então elas fecham seu coração, elas fecham seus ouvidos e começam a combater aquilo que são as palavras de Jesus. E se cremos que Jesus veio de Deus, nós precisamos continuar falando as palavras de Jesus. Agora, se o mundo não quer ouvir a Deus, ele também não vai ouvir as palavras de Jesus. E o que Jesus falou veio de Deus. Então, a única forma de nós falarmos, continuar falando o que Deus está falando, é falando as palavras que Jesus trouxe ao mundo, porque as palavras que Jesus trouxe ao mundo são as palavras de Deus, né? Então eu quero assim terminar esse vídeo falando o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os discípulos são aqueles que permanecem firmes, independente do que aconteça, independente como está a contemporaneidade agora, eles permanecem firmes na palavra de Jesus. Esses são os verdadeiros discípulos. E como eles permanecem firmes na palavra de Jesus, eles conhecem a verdade. E a verdade liberta essas pessoas. Então, os verdadeiros discípulos são pessoas livres que permanecem firmes nas palavras que Jesus falou e continuam anunciando as palavras que Jesus falou. Para quê? Para que outras pessoas possam conhecer essas palavras, receberem em seu coração, serem libertas por elas e assim serem chamadas também para serem discípulos, ou seja, serem seguidoras de Jesus Cristo, certo? Então nós continuaremos falando as palavras que Jesus falou, para que pessoas possam ouvir essa palavra, receber essas palavras em seu coração, não só terem uma religião, mas se tornarem seguidoras do Jesus que nós acreditamos que vive até hoje. Beleza? Se essa palavra tem alcançado sua vida, tem te edificado, curte aí o nosso canal, compartilha ele, para que essa palavra chegue a mais vidas. E é isso aí, tamo junto, valeu!